Fala galera, aqui é o Capsize e bem-vindos a mais um tutorial de FIFA 16. Se você por acaso for novo no canal, fique à vontade de se inscrever e também arrebente naquele like para que a gente continue trazendo conteúdos como esse no futuro próximo. De qualquer forma, o objetivo desse vídeo é falar sobre finalização, de modo que você nunca mais perca uma chance clara de gol e saiba escolher o chute correto na hora correta. Na verdade, essa é a primeira coisa que nós temos que aprender: escolher o chute certo na posição certa do campo e a angulação certa de acordo com essa posição que você está no campo. Então chega de falatório e vamos direto ao que interessa. Então vamos lá, tomei a liberdade de pausar um pouco essa imagem para mostrar para vocês os diferentes locais do campo que você tem mais ou menos chance, na minha opinião, de converter o gol. A parte vermelha mais escura, mais perto do gol, na minha opinião, se você tiver com a bola ali, a preferência é que você tente cruzar ou fazer um passo para dentro. Não acredito que a finalização seja a sua melhor opção. Na parte vermelha um pouco mais clara, eu aconselho você tentar entrar um pouco mais na área para aumentar a sua chance de finalização. Agora, fora dessa parte vermelha, em qualquer um dos pontos, você tem uma grande chance de fazer gol. Na parte amarela, na mais clara e na mais escura, você vai ter as duas opções, do chute cruzado e do chute no primeiro poste, para os dois lados. E quando você estiver centralizado, se você estiver um pouco mais longe, que é na parte verde mais clarinha, você tem a opção do finesse, tirando um pouco do goleiro. E se você estiver na parte verde mais escura, você tem a opção do chute debaixo do goleiro. A opção do chute debaixo do goleiro pode ser feita de qualquer um dos ângulos, mas pra mim, essa central é a melhor opção. Então nós vamos destacar cada um desses pontos, falar qual a força, qual a melhor posição, qual é o melhor jeito, que na minha opinião, você tem uma maior chance de fazer um gol. Começando então por um dos mais preferidos do FIFA 15, que ainda funciona muito bem no FIFA 16, que é o chute no primeiro poste, ou seja, aquele chute forte, seco, na parte mais próxima do goleiro. Funcionava no FIFA 15 e volta a funcionar no FIFA 16, é um chute bem simples de ser feito e consiste basicamente em você chutar entre o primeiro poste e o goleiro. Eu marquei as áreas que pra mim esse chute forte no primeiro poste funcionam melhor. Você pode utilizar ele em linha reta, mas pra mim a melhor maneira, a melhor hora de chutar com ele é quando você vem correndo mais ou menos pela ponta, pelas cabeças laterais da área e vem vindo cercando em direção ao gol, como se fosse numa diagonal. Eu fiz mais ou menos esse diamante, sei lá como você quer chamar, que na parte azul escura é onde eu entendo que você tem a maior chance de conseguir acertar esse gol. Eu já consegui acertar ele em toda a outra parte meio que azul que eu pintei, só que na minha opinião, talvez exista um chute melhor para esses lugares. Agora, se você tiver nesse azul mais escuro, pra mim o chute forte no primeiro poste tem funcionado e 90% das vezes tem dado certo, principalmente se você tiver um marcador na sua esquerda. Se tiver um marcador na sua esquerda, o chute no primeiro poste vai ser sempre a sua primeira opção, porque se você tentar chutar cruzado, que vai ser um dos chutes que nós vamos mostrar daqui a pouco, você tem uma chance muito grande de acertar, ser bloqueado esse chute pelo seu adversário. Então por isso o chute no primeiro poste é bem interessante quando você vem correndo pelas laterais e também quando você tem um marcador à sua esquerda ou à sua direita, dependendo do lado do campo que você tiver. Tanto faz se você estiver na esquerda ou na direita, consiste exatamente na mesma coisa: você chutar entre o primeiro poste e o goleiro. Pra mim, qualquer finalização dentro da área, até de 2 a 2,5 barras de força, são perfeitas. Aqui um exemplo que eu chutei também um pouco mais centralizado, mas por que eu chutei um pouco mais centralizado? Tava muito tumultuado, tava puxando minha camiseta. E o meu jogador, ele é bom de perna direita. Então nessa hora eu achei que seria melhor uma primeira opção. Você pode também chutar um pouquinho mais longe, funciona igual. Então o chute no primeiro poste é bem perigoso para se você tiver alinhado com o goleiro, ou então se você tiver vindo pelas pontas e tiver ou não uma marcação na sua direita ou esquerda, dependendo do lado de campo que você tiver. Vamos falar então agora da finalização usando o chute finesse. Finesse, pra quem não sabe, tem que segurar o botão R1, ou se tiver no Xbox é o seu indicador direito, acho que é o right trigger, se eu não me engano. Mas de qualquer forma, o chute finesse é aquele chute mais colocado, em que a bola faz mais curva, tem uma curvatura maior para chegar no gol. Esse é um tipo de finalização extremamente eficaz, mas ela tem que ser utilizada com bastante cautela, na hora certa e da forma correta. Eu separei aqui no campo os lugares que eu acho que são os mais prováveis
viáveis de você conseguir concluir uma finalização com o chute finesse, ou totalmente centralizado com o gol antes da marca do pênalti, ou então mais próximo da área, só que com uma visão lateral do gol. Isso é muito importante. Tem na verdade dois detalhes extremamente importantes da finalização do finesse. A primeira delas é que você tem que sempre fazer com a perna boa do seu jogador. Isso é extremamente importante. Ao menos o jogador tenha 5 estrelas de perna ruim, ou então 4, com algumas exceções, você tem que estar na perna boa. Eu aconselho sempre estar na perna boa, ao menos seja o Neymar ou o Hernanes que chutam igual com as duas pernas. A segunda questão é que o ideal é que você não esteja olhando para o gol. O ideal é que a finalização esteja como se fosse na lateral, porque a bola pega uma curvatura, e essa curvatura você tem que imitar no seu analógico. O chute forte no primeiro poste, só colocar o analógico para frente, 2 barrinhas de força e já era. Aqui na finalização do finesse vai ser um pouco diferente. Para que ela saia com a perfeição que você quer, aquela finalização extremamente gratificante, é importante que você incline um pouco o seu analógico na direção no gol, na diagonal. Nesse caso do Royce, por exemplo, o Royce ele joga com a perna direita. Vocês vão ver, eu vou até girar aqui para vocês terem toda a percepção que o Royce não está olhando diretamente para o gol, e eu miro o meu analógico esquerdo um pouco na diagonal esquerda, como se fosse um relógio. Imagina que eu estivesse marcando mais ou menos umas 10h30. Tá vendo que ele não tá olhando pro gol, ele tá um pouquinho de lado e ele pega na bola com uma pequena curvatura, o que permite que essa bola vá parar no fundo da rede, exatamente no lugar onde eu quero. Então é extremamente importante que você esteja com a perna boa do jogador e que ele não esteja olhando diretamente no gol. Você tem que estar como se fosse ombro emparelhado com o poste, e aí sim você finaliza. Essa aqui do Neymar também acho que é a mais clara de todas. Dá pra ver que ele não tá olhando pro gol, a bola pega a curvatura perfeita. Ainda que o jogador não tenha a curvatura mais alta de todas, você também consegue executar esse tipo de finalização. Ela é extremamente boa quando você tem bastante gente na sua frente e você quer literalmente colocar aquela bola no fundo da rede, totalmente indefensável para o goleiro. Já consegui fazer vários gols dessa maneira e sem dúvida nenhuma é extremamente eficaz quando você está perto da pequena área, mas você não está olhando para o gol e está com a perna boa do seu jogador. Aqui também você consegue fazer perto da marca da grande área e do pênalti. A única coisa que você precisa fazer é dar um toquinho para o lado em direção à perna boa do seu jogador. Veja que eu dou um toquinho para o lado, dou a finalização, 2 a 2 barras de meia de força, sempre funcionam. Esses dois chutes são extremamente eficazes, desde que você siga essas pequenas regras que eu acabei de mostrar para vocês. Vamos falar então agora do chute colado com o goleiro. Eu já cansei de ver a pessoa tá cara a cara com o goleiro, tentar o chute forte, tentar um finesse e simplesmente ou mandar pra fora ou então ser bloqueado pelo goleiro. Eu vou ensinar pra vocês um chute que passa por debaixo do goleiro com nenhuma força praticamente, mas o suficiente pra tirar o seu goleiro quando você tiver cara a cara. Parece muito complicado, mas a única coisa que você precisa fazer é ficar apertando repetidamente o botão de chutar. Na hora que você tiver cara a cara com o goleiro, aperta o botão de chutar, 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 pode apertar ele quantas vezes você quiser, que é praticamente garantido uma finalização de gol. Isso faz com que o seu atacante chute a bola bem fraquinha, mas por debaixo do goleiro, bem na hora que ele tá saindo. 9 de cada 10 vezes você vai conseguir fazer esse gol, desde que você esteja cara a cara com o goleiro e fique apertando sem parar o botão de finalização. Agora é a vez do chute que provavelmente vai ser a sensação do FIFA 16, que é o chute cruzado. Ele lembra um pouco o chute, a finalização do FIFA 14, mas não me parece ser tão apelativo como era no passado. Chute cruzado basicamente consiste em chutar cruzado do seu goleiro. Eu voltei aqui com o nosso desenho do campo, ele praticamente funciona dentro da área inteira, com exceção desses pontos que eu deixei em vermelho, quer dizer, o ponto em amarelo, que exatamente o jogador tá com a bola agora. Você consegue o chute cruzado, mas ainda assim eu não acho que é a melhor opção. Para mim a melhor opção onde está a parte verde, um verde um pouco mais claro. A maioria dos chutes cruzados tem funcionado dessa região. Evidente, se você estiver muito colado com o goleiro, vale mais a pena fazer o chute por baixo, que eu ensinei para vocês. De qualquer forma, o bom do chute cruzado é que você pode estar com a perna boa ou com a perna ruim, você via de regra não vai ter muito problema com essa finalização. É uma finalização que você tem que tomar um pouco cuidado com a força. Se estiver mais perto do goleiro, no máximo 2 barras. Se estiver um pouco mais longe do goleiro, você consegue até colocar 2 barras e meia.
e colocar um pouco de força. Você consegue fazer até o chute cruzado com finesse. Você colocar um finesse cruzado tem funcionado também. Se tiver muito colado com o goleiro e não quiser fazer o chute por baixo dele, você pode optar pelo finesse cruzados, mas ainda assim eu aconselho o chute cruzado com 2 a 2,5 barras de força. É importante que você esteja mais olhando para o goleiro, lembrando que o finesse que eu mostrei para vocês, aquele que faz a curva, não é bom que você esteja olhando diretamente para o goleiro. Já nesse caso é melhor que você esteja mais na cara do gol, mais encarando o goleiro, mais olhando para ele. Se você não tiver, é legal você dar um toquinho para dentro. Exemplo muito claro é esse do James Rodrigues. James Rodrigues ele chuta com a esquerda, então o que eu fiz? Eu dei um totozinho pra dentro para que ele ficasse alinhado com o goleiro e fiz o chute cruzado com mais ou menos 2,5 barras de força. Esse toquinho pra esquerda faz toda a diferença, porque é ele que alinha você com o goleiro e que esse chute vá fazer a curva que ele precisa fazer para ir pro fundo da rede. Então se você tiver de lado assim, com a perna ruim do seu jogador, ou seja, não daria fazer um finesse, é muito importante você dar um toquinho para dentro, para que ele fique mais alinhado com o goleiro e com o gol, e aí sim você faça o chute cruzado. Não julgue e fale assim, mas o goleiro tá no meio do gol, ele vai defender. Os goleiros não têm defendido esse chute cruzado. Pode ser com a perna boa, pode ser com a perna ruim, ele funciona de qualquer jeito, é impressionante. Eu já marquei longe do gol, já marquei perto do gol, já marquei de várias posições diferentes dentro do gol, sempre com esse chute cruzado. É legal porque ele vai com mais força, e eu acho que essa força maior evita com que o goleiro tenha a reação necessária para fazer a finalização. Vocês podem ver pelos lances que eu não estou usando nenhum super jogador, eu estou usando jogadores comuns que tem finalização até 80, às vezes até abaixo disso, que nem o Hunt que tá fazendo essa finalização, e ainda assim o chute cruzado muito perto do goleiro, ele não consegue defender, principalmente por causa da força do chute. Único detalhe, não deixe ter ninguém próximo. Se tiver alguém próximo vindo pra cima de você, é melhor optar pelo primeiro poste, porque senão, evidentemente, que vai ter o bloqueio que vai impedir o seu gol. E como eu disse antes, você consegue também fazer essa finalização com a perna ruim do seu jogador. Isso que é mais legal do chute cruzado, acho que por isso que ele vai ficar o mais, entre aspas, apelativo de todos, é que você consegue chutar com a perna boa e com a perna ruim. Então é basicamente isso, espero que essas dicas tenham sido úteis. Se forem úteis, não esqueça de arrebentar naquele like para que a gente continue com essa força absoluta. Nós temos vários outros tutoriais no canal, fique à vontade de dar uma olhadinha e se inscrever também se por acaso já não for inscrito. Então espero que vocês tenham curtido, porque aqui é como de costume, o Capsize desligando. Vendendo o jogo muito barato no Brasil por meio do distribuidor oficial, ou seja, tudo 100% garantido, oficial, direto com o pessoal da Arte Virtual Futebol Clube. Todos os links deles vão estar em todos os lugares da página do site da descrição.